Quem aí já ouviu falar que quebrando o espelho traria 7 anos de azar? E quem aí já ficou com medo? Medo de quebrar o espelho? Olha, eu quando pequena, né? Eu lembro que eu ouvia isso e isso me intrigava demais. Eu falava, gente, por que raios eu quebrar o espelho vai trazer 7 anos de azar pra mim? Até que um dia eu quebrei. E aí me deu aquela sensação, me veio aquilo de novo. E eu lembro que mesmo bem novinha, assim, eu falei, ah, não, eu me recuso a ter 7 anos de azar. Mas os espelhos, né, eles sempre foram aí considerados objetos mágicos que refletiam a alma. E até por isso que surgiu toda essa superstição, né? Falando que, ao quebrar um espelho, estava ali também, é como se fosse quebrando a alma da pessoa, ou mesmo associada ali a um mau presságio, dentre outras várias crenças, né? Bom, mas fato é que quando um espelho se quebra, aquele monte de caco, né, aparece vários fragmentos. E dependendo da forma que você manusear, você pode se cortar ou continuar ali, né, refletir a sua imagem, né? O espelho, independente de quantas partes ele tá ali quebrado, esses fragmentos ainda continuam refletindo ali um pedacinho de você, talvez não capte tudo, né? Mas aquela partezinha ali, aquele pequeno fragmento tem ainda a capacidade de continuar refletindo. E é nesse ponto aí que eu quero partilhar, né, uma reflexão aqui com vocês. Bom, trazendo azar ou não, cada fragmento desse, ele se assemelha justamente aí a cada um de nós, aqui, seres humanos, né, vivendo essa experiência 3, 4D, já na 5D. Mas o que eu quero dizer é que cada fragmento seria um de nós ou uma determinada situação que a gente consegue viver aqui, essa experiência humana, e também trazendo todas as coisas que estão de fato no externo, fora da gente. E nós sabemos que cada pessoa, cada partezinha aí no externo, vai de fato refletir uma parte exatamente como o espelho de nós mesmos. Então, quando eu falo ali, né, que cada partezinha continua ali refletindo, é justamente o que nós fazemos para o outro enquanto espelhos, mas principalmente enquanto partes em unicidade. Ou seja, né, aquela famosa frase, todos somos um, que é um famoso lembrete, na verdade, né? A gente pode observar todo o nosso externo como fragmentos de nós, que enquanto todo éramos lá aquele espelho gigante inteiro, mas que ele se resolveu ali, né, fragmentar-se e se experimentar através de cada um de nós. Acontece que nessa unicidade, a gente sendo, né, uma coisa só, essas partes vão refletir coisas que podem aí ser considerados os 7 anos de azar aí nessa superstição, né? Fazendo essa alusão aí com o espelho quebrado, justamente porque o externo ele vai facilitar para que a gente consiga ver partes mais difíceis, mais indigestas daquilo que a gente traz conosco, dentro de nós, para ser resolvido, para ser olhado, né? Para ser visto sob o olhar mesmo de amor, para a gente ter aí essa consciência, entrar no processo de cura e, claro, posteriormente da expansão, né? Porque a gente está aqui nessa experiência justamente para a gente ter essa evolução de uma forma mais corporificada, né? E aí a gente conseguir de fato expandir essa consciência. Então é muito fácil a gente ver esses fragmentos aí dando azar na nossa vida, né? Os fragmentos do espelho, quando a gente encontra aquelas pessoas, aquelas situações difíceis, aquelas coisas que a gente não gosta, porque todas elas estão ali, né? De alguma forma ou de outra, em algum nível, em alguma camada ali na sua forma de expressar, né? De se relacionar com a gente, que está mostrando exatamente o que a gente está refletindo. Claro que isso tem toda uma complexidade, né? A gente tem aí famosas ideias
né? Como aquela questão do semelhante atrair semelhante, mas a gente precisa ter um olhar mesmo mais profundo e mais consciente mesmo de nós, né? Esse autoconhecimento aí bem em dia, para a gente realmente entender o que de fato aquela pessoa está querendo mostrar, porque é muito fácil a gente ver ali na superfície, né? Mas não é tão simples assim que a gente consiga aprofundar mais, né, no que aquilo está trazendo para a gente, especialmente quando a gente está vivendo aquelas situações mais difíceis e dolorosas no nosso dia a dia. Até porque quando a gente está imerso no problema, imerso ali naquela situação, né, desgastante, a gente vai se cansando, vai se desgastando mesmo e fica mais difícil ainda da gente ver. Ver com olhos para ver, né? Sentir e ouvir também com ouvidos para ouvir. Não aprofundando na física, mas trazendo um pouquinho, né, do conceito, a gente sabe que a reflexão ela ocorre, né, como uma fonte de luz, né, vai trazendo, incidindo aí os raios de luz, né, na superfície do espelho, né, superfície plana que é capaz de refletir, e esse feixe de luz, a partir da incidência dele, vai haver ali uma formação de imagens virtuais, né? Tem essa linguagem também de imagens atrás da superfície, né, do espelho, e a partir dessa formação, essa luz ela vai ser refletida no mesmo plano de onde chegou a outra fonte de luz. Então, elas vão ficar ali no mesmo plano e aí dá basicamente, né, gente? Porque aqui o conceito, eu trouxe um pouco do conceito, mas você pode pesquisar, tá bem explicado aí com a física. Mas a gente quer, na verdade, o interesse aqui é justamente trazer nós como um espelho para o outro. Nós também somos um fragmento para o outro, né? E aí, como eu estava falando, nessa condição toda no dia a dia, nas nossas relações, né, com o meio e com o outro, e também a nossa relação intrapessoal, ao olharmos no espelho, quem aí gosta, né, de olhar no espelho para além da admiração ou simplesmente para se ver de uma forma bem assim automática, a gente consegue ali ter uma conexão muito interessante com o espelho. Inclusive, eu sugiro super que vocês façam isso, né? A gente consegue ver ali refletida aquela imagem de uma maneira muito fiel. E aí é que tá, né? Toda essa coisa que a gente tem que aprofundar nesse olhar, né? Não é simplesmente ver o que tá ali na superfície, até porque são formadas as imagens de uma maneira mais profunda, né? Mais complexa. Então, quando a gente tá ali tendo uma situação difícil com alguém, é muito fácil a gente simplesmente colocar, ver ali, né, do lado de fora, né, colocar toda a história acontecendo ali e esquecer que isso, a gente tá, né, inserido nisso também, né, a gente faz parte, vamos colocar aí, do problema, a gente tá inserido no problema. E a partir desse ponto que a gente consegue aprofundar o olhar e aí sim ter olhos para ver o que realmente precisa ser visto, porque de uma forma ou de outra, todos nós estamos a serviço para todos nós, né? E claro, para o todo, né? De uma forma geral. No primeiro momento, quando o espelho se quebra, também tem essa metáfora aí da ilusão, é como se todos nós aqui fôssemos separados, pedaços, partes, fragmentos, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Essa é a primeira impressão que dá. Para que todo o processo posteriormente, enquanto a gente vai se relacionando, a gente vai vendo, sentindo e vivenciando na pele, né? Que nada mais é do que partes de nós mesmos, né, fragmentados ali em outro ponto. A gente também consegue aprofundar um pouquinho mais o olhar para o nosso espelho interno, né, de quando nós mesmos estamos olhando diretamente num espelho, refletindo ali a nossa imagem e também trazendo vários fragmentos de nós mesmos que a gente foi deixando aí ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada para conseguir seguir, né? E claro que essas partes que a gente foi deixando no caminho envolvia dores,
né? Que daí a gente começa a lhe dar uma rejeitada, ou porque não tá dando conta de lidar, né? A gente não tem ali todo o preparo, o arcabouço ainda desenvolvido, né? Despertado para lidar, então a gente acha mais fácil isolar e seguir. Mas acontece que todos esses fragmentos continuam ali esperando por um olhar, né? Um olhar mais profundo, um olhar verdadeiro, né? Para que a gente recupere e aí vai juntando primeiro o nosso espelho interno nessas nossas partes de nós mesmos, né? Para depois a gente conseguir também ter esse olhar, né? Expansivo para o outro, para as nossas relações, para o meio como um todo. Isso me faz lembrar, inclusive, um dia que eu estava num processo meu meditativo de conexão, né? E aí me veio aquela música, né? A música, na verdade, tocou assim no ambiente que eu tava. Eu esqueci o nome dela, mas é aquela que fala: Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. E aí veio a parte que fala: tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. E aí depois veio, né? Mas eu sei que um dia a gente aprende. E é muito interessante porque isso me chamou muita atenção no sentido, gente, como assim? Por que teria gente que machuca os outros assim de graça, sabe? Veio esse pensamento mesmo para eu refletir, para eu aprofundar. E daí, né, depois, logo em seguida, né, nesse processo reflexivo, e aí eu cheguei, né, à compreensão de que realmente quando esse espelho se quebra, né, e aí começa a refletir, as coisas que vão ser refletidas às vezes realmente vão nos machucar porque a gente está vivendo, né, essa experiência humana e ela envolve dores. E nós aqui, eu, né, particularmente tem muito para mim que as dores são uma forma de despertar, um acelerador aí pra gente, né, pra gente realmente acordar, reconectar, né? E aí o tempo de dor, a intensidade da dor, cada alma vai sentir de uma forma, né? Então é como se realmente essas pessoas, tem gente que machuca o outro, ainda assim ela está a serviço, né, de algo, porque enquanto a gente não perceber, né, o que somos, quem a gente realmente é, em essência, né, o que a gente quer, o que a gente realmente merece, né? Então quando a gente não crescer e não voltar mesmo para o nosso estado de origem, enquanto a gente não montar o nosso espelho de volta, né, aquele todo, a gente vai continuar passando por esses processos até que sejam despertados essa consciência na gente. E aqui a gente tem, né, maravilhosamente o nosso corpo físico, o campo emocional, né, para a gente sentir na pele, para a gente realmente ter essa experiência, essa vivência carnal mesmo. A 3, 4 dela é fascinante, né, porque ela ajuda essa consciência a se expandir, justamente trazendo essa corporificação, esse sentir. Isso é magnífico. Então, enquanto fragmentos, né, de um todo, enquanto fragmentos de nós mesmos, a gente acaba também a serviço machucando ali, né, o outro. Então, a gente também precisa ter muita atenção nisso, porque no momento que a gente está agindo a serviço, né, não é porque tem uma autorização, um aval, né, que a gente, então tá tudo certo machucar o outro. Óbvio que não. Tô trazendo justamente esse olhar com consciência, porque nesse nosso ato, esse outro é a gente. Então é muito fácil a gente também perceber e sentir quando a gente causa algum mal para outra pessoa, a gente também vai sentir. Você pode ignorar, você pode estar ali desfragmentado do seu espelho, né, dos pedaços do seu próprio espelho, né, o espelho interno aí que eu falei, mas você vai sentir em algum momento, aquilo vai ser refletido de volta. Então não é, né, aqui não tem nada de aval, eu tô trazendo justamente essa alusão do espelho, fragmentado, os pedaços que ainda continuam refletindo, porque é assim que a gente funciona um para o outro, né? E é assim que a vida funciona para a gente, o meio externo funciona para nós, né? Tudo é um reflexo, tudo é esse fragmento desse espelho aí que se estilhaçou. Quando eu falei lá no início, né, de
que cada fragmento ali, ele tem a capacidade, dependendo da forma que você manuseia, de te cortar, de te ferir, né? Você também continua tendo a mesma função inicial, que é refletir, né, o que está dentro de você, o que precisa ser visto. Então, nessa maneira a gente vai ver que cada pedaço que por algum motivo a gente não tinha consciência ou preparo ali ainda, né, para lidar com aquele fragmento, com aquela pessoa, com aquela situação, aquele caquinho de espelho, a gente manuseou e a gente se feriu, se cortou, né? Então, de alguma maneira, aquilo também despertou essa dor, né? Ela causou essa dor que nos fez despertar para um olhar do que eu não quero mais, né? Para um olhar do que eu mereço, para um olhar do que eu realmente quero ali, alinhado com a minha alma, né, em essência. E assim a gente vai vendo todos esses estilhaços, né, esses cacos de espelho, trazendo aí um grande aprendizado para a gente. E mais importante, trazendo a volta, né, o nosso retorno para nós mesmos, para nossa alma, né, esse alinhamento junto ao grande espírito. Agora, gente, isso também está refletindo o que há de bom, o que a gente gosta, o que é prazeroso, né? É muito bonito quando você consegue ver ali, sei lá, uma obra de arte, você está visitando e aquilo mexe de uma forma maravilhosa com você. Ou até mesmo nos relacionamentos, né? Quantas vezes a gente tem atitudes maravilhosas que a gente presencia, ou que a gente mesmo faz, que a gente mesmo executa, né? Isso também é um reflexo, dessa coisa preciosa, né, que a gente tem, essa coisa maravilhosa que permeia a humanidade, o ser humano, né, o que é ser humano, né? Então a gente consegue sentir também esse prazer, esse movimento maravilhoso de emoções prazerosas, né, alegres, felizes, e isso é extremamente satisfatório. Então, claro, esses caquinhos aí, né, a gente pode saber ali e tentar manusear da melhor maneira possível. Então, depois dessa reflexão, com todas essas palavras que eu, né, partilhei aqui com vocês, eu acho que eu falaria para a Leninha que tá tudo certo, não tem problema nenhum quebrar o espelho. E assim a gente teria até mais fragmentos ali refletindo mais de nós mesmos, tudo está a serviço. A gente tem muito que aprender um com o outro, com a vida, obviamente, nesse movimento de expansão e evolução aí da consciência. E você? Ainda acredita que quebrar o espelho dá 7 anos de azar? Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.